Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O programa Tribuna Livre hoje vai falar de marketing, essa ciência que encanta a tudo e a todos. Realmente, as pessoas ainda não conseguiram absorver muito bem o que é o marketing. Por que as empresas investem tanto em marketing? Por que os políticos também estão investindo em marketing? Hoje nós vamos conversar com um profissional dessa área. Está aqui conosco hoje o professor Luiz Geraldo, que é da Faculdade Leão Sampaio, tem especialização nessa área e vai esclarecer para os nossos telespectadores, tirar algumas dúvidas, como trabalhar e se esse mercado de trabalho é promissor, se vale a pena você investir numa carreira universitária para ser um profissional do marketing. Tem outros detalhes mais que você vai tomar conhecimento ao longo do nosso debate de hoje. Boa noite, Vasquez. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite, telespectadores, boa noite, professor Luiz Geraldo, prazer tê-lo aqui. Luiz Carlos, certamente que nessa época de modernidade, de transformações, de mudanças profundas, e que o marketing é fundamental na vida de todas as pessoas, o marketing pessoal também, não é isso, professor? Quem não faz marketing pessoal, né, Luiz Carlos? E principalmente para a sobrevivência das empresas hoje no mundo competitivo, aquele que fica fora desse setor, que não buscar esse setor, certamente pode sofrer reveses e até sair do mercado. Tanto é assim que nos países desenvolvidos, civilizados, industrializados, modernos, o marketing prepondera. Grupos se organizam, consórcios de marketing, no sentido de colocarem os seus nomes, as suas marcas, as suas empresas, enfim, os seus talentos, aí a correr mundo. E isso só com muito profissionalismo. E sobre isso, sobre marketing na região do Cariri, sobre como tem se comportado os nossos empresários, nossos políticos, as nossas pessoas com relação ao marketing, nós vamos ter aqui o nosso professor para tirar uma série de dúvidas nossa e do nosso telespectador. E certamente nós vamos ter um bom bate-papo hoje no nosso programa, Luiz Carlos. Boa noite, professor Luiz Geraldo. É um prazer tê-lo aqui conosco no Tribuna Livre. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, doutor Vasquez. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite, falando desse tema que é um tema altamente palpitante. Muitas pessoas acabam falando diariamente, discutindo, querendo saber mais informações sobre essa expressão, né? Que não tem nenhuma tradução na nossa língua, que é a expressão marketing. E nós vamos explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, bater um papo sobre isso e muito mais. Nós vamos desmistificar essa expressão chamada marketing nessa noite. Bom, se nós não temos um termo aportuguesado do marketing, mas nós devemos ter uma definição, né, professor? Afinal de contas, o que é o marketing? Para que serve, afinal de contas, esse valioso instrumento? Veja bem, como eu havia já mencionado até um pouquinho com você, Luiz Carlos, em off, né, o marketing, ele acaba vindo com essa força toda, essa expressão, acaba vindo com essa força toda dos Estados Unidos. Foi onde, vamos dizer assim, se deu um impulso maior nessa expressão marketing. E o que significa? Vamos tentar aqui traduzir a palavra marketing para o português. Seria mercado em ação, mercado em movimento. Alguns pensadores, alguns especialistas do marketing acabam dizendo que marketing é toda a ação, toda atividade que leva o conhecimento do produto até o consumidor. Essa é uma alternativa. Philip Kotler utiliza muito dessa metodologia. Uma outra definição que nós temos para marketing é um conjunto, essa eu gosto mais, diga-se de passagem, marketing é um conjunto de ferramentas que visa atrair e manter clientes. Porque atrair é fácil, o difícil é manter as pessoas. Então, essa é a dura missão do marketing.
manter clientes, manter consumidores comprando da sua empresa. Ô professor Luiz Geraldo, nós vivemos hoje num mundo de competitividade em todos os aspectos. Na vida pessoal, profissional, na educação, na saúde, enfim, é uma competição extremada, é o mundo da competitividade em que nós estamos inseridos. A importância do marketing nessa competição, a importância dele é maior nesse lado dessa competição, de saber como se enquadrar desse mundo de competição? O marketing ele se insere bem nessa parte aí, professor? Dr. Vasquez foi perfeito no ponto que inicia, vamos dizer assim, a utilização da expressão marketing. Se a gente for fazer, vamos dar uma volta a alguns anos atrás, quando começa a utilização de verdade dessa expressão, se a gente olhar, vamos supor, há 50 anos atrás, você tinha uma empresa, o cliente ele não tinha nenhuma preocupação, não tinha nenhuma chance de escolha. Ou ele comprava da sua empresa, ou ele não comprava. E muitas vezes, tendo em vista a força do fornecedor, de quem estava fornecendo o produto para ele, era tão grande que ele não tinha nem o direito de reclamar, ele não tinha o direito de questionar, portanto, ele era praticamente obrigado a comprar. Com a evolução, com a mudança na realidade, se a gente falar que a indústria perdeu um pouco da força e as pessoas que trabalhavam na indústria acabaram sendo transferidas para o comércio, o que acontece? Começa a aumentar o número de empresas que vendem produtos. Ou seja, reduz o número de empresas que produzem o produto, até através da automação mesmo. As máquinas tiram um pouco da mão de obra que faz a produção e joga essa mão de obra para o comércio. E aí o que acontece? Começa a haver uma concorrência, que é essa concorrência que o Dr. Vasquez acabou de mencionar agora. Contudo, quando há uma concorrência, já começa a haver então uma opção de escolha. E nessa opção de escolha, tem a necessidade da pessoa de fazer o diferencial. E qual é o grande trabalho do marketing? É fortalecer esse diferencial. Ou seja, a minha empresa tem esse valor agregado no produto. Quando a gente fala isso, nós falamos o quê? Essa empresa está fazendo marketing. Quer dizer, aí é uma questão já de usar determinadas estratégias, que alguns que estão participando dessa competição não fazem muita questão, relegam isso a um segundo plano, e os que investem, não é, nessas estratégias acabam se dando bem. Com certeza. Você fez uma abordagem, Luiz Carlos, muito interessante. Você fez um questionamento. E esse questionamento, eu acho que ele não é nem assim tão importante da gente discutir. O marketing é uma ciência ou não é uma ciência? Eu diria o seguinte, o marketing, ele pode até não ser uma ciência, mas ele utiliza muito do comportamento humano, do comportamento científico do ser humano. Por exemplo, no passado, quem fazia marketing? No passado, quem fazia marketing era o vendedor. O vendedor, ele criava uma alternativa de vendas da cabeça dele. Quem gritasse mais, chamava mais atenção. Fosse mais atrativo, né? Mais atrativo, e ele fazia o marketing. Hoje não. Hoje foi feito um grande estudo. As pessoas pensam o marketing como algo de verdade, quase científico mesmo, viu, Luiz Carlos? Onde a mente da pessoa, ela toma decisões de compra baseado em alguns pontos psicológicos. Todo ser humano ele quer comer, beber, depois ele quer segurança, depois ele quer status, depois ele quer autorrealização, e é baseado nesse princípio que hoje se estuda marketing. Por exemplo, se todo mundo quisesse o mesmo produto, nós estaríamos andando todos com o mesmo carro. Ou seja, nós estaríamos utilizando um carro hoje, por exemplo, no valor, vamos supor aí, de 25 mil reais. Mas se você olhar como a mente da pessoa trabalha, hoje o que se vende em grande proporção é uma SUV que custa 100 mil, 90 mil. E como isso acontece? Através de boas ferramentas de marketing
de conhecer a mente das pessoas e saber que as pessoas querem evoluir. E é nesse momento que se vende o marketing. O professor, é interessante até para nós aqui, para o nosso telespectador, poder compreender essa química do comércio e do marketing. É o mesmo produto. Por exemplo, são dois empresários que vendem o mesmo produto. A mesma fábrica, o mesmo design, enfim, o mesmo produto. E um vende mais que o outro. Aí é onde entra o marketing, baseado em quê? No bom atendimento. Dê um exemplo aí para o nosso telespectador de como é que funciona essa. Porque isso é muito comum acontecer, né? Um mesmo vendendo, às vezes até no mesmo lado, né, Luiz Carlos? Isso. Ali de paredes contíguas, vizinhas, e um se sobressai do outro. Na realidade, isso que o Dr. Vasquez está colocando agora, nesse momento, é o grande desafio do sucesso de uma boa estratégia de marketing. Porque, veja bem, se você fizer uma análise em um produto, você vai ter pouca diferença técnica. Se você pegar hoje um aparelho de som A e um aparelho de som B, você vai ter pouquíssimas. Por quê? Muitas vezes, esse aparelho de som A foi produzido numa outra fábrica do aparelho B. E o que muda então? O que muda são os valores externos expressados pelo marketing para essa empresa que vende mais. E aí nós podemos citar vários valores, vamos dizer assim. Primeiro, como a empresa A ela aborda o cliente. Quais são as estratégias de abordagem? Esse pode ser uma variável. Eu não vou falar aqui de marcas, porque eu não sei se é viável estar falando de marcas. Mas existe uma marca, por exemplo, de empresa que vende calçados na internet. É uma loucura as vendas dessa marca. É impressionante como vende. E o que essa marca faz de diferente? Ela faz com que o cliente tenha a opção de comprar aquilo que ele sonha, que ele quer. Então ela facilita a venda. Muitas vezes uma empresa, Dr. Vasquez, ela dificulta a venda. Ela não facilita o crédito, muitas vezes ela não coloca um bom mostruário, muitas vezes essa empresa ela não tem um bom, vamos dizer assim, relacionamento com o cliente, ela não liga para o cliente. A logística, a presença, isso tem influência nas vendas também, o atendimento, o bom atendimento? E aí eu queria já fazer aqui a primeira desmistificação do marketing. E segundo um grande autor de marketing mundial chamado Philip Kotler, que é o guru do marketing mundial, ele diz o seguinte: o marketing ele é tão importante, mas tão importante, que nenhuma empresa deveria ter um departamento de marketing. Ou seja, todos na empresa deveriam ser profissionais de marketing. Então essa é uma definição de Philip Kotler. Agora, por que ele diz isso? Porque muitas pessoas pensam que marketing é só rádio, é só jornal, é só televisão. Não é só isso. Também é isso. Isso é importante, sim. Mas o marketing ele tem todo um planejamento estratégico, um planejamento do que o cliente gosta, de como ele gosta de ser atendido, o que é valor para ele, o que é de verdade um valor para ele, o que agrada a ele. Por exemplo, como eu disse para vocês, a pessoa, olha que coisa interessante, preste bem atenção nesse detalhe. A pessoa vai comprar um carro e ela sai em mente para comprar esse carro, um carro no valor de 40 mil reais. Quando ela compra o carro, houve uma carga tão grande de estratégias de marketing que ela compra um carro de 80. E aí por que isso acontece? Porque alguém pensou, porque alguém entendeu como pensa a mente das pessoas. E aí eu pergunto para você, a empresa lucrou muito mais com essa venda. Então esses são detalhes que toda empresa deveria ter em mente. E não deveria, eu havia até falado também em off com vocês, é preciso que as pessoas sejam de verdade profissionais, estudem mais sobre esse assunto. O marketing tem uma correlação muito grande, ou melhor, ele acaba sendo confundido muitas vezes com algo desonesto. E não é verdade, não precisa ser assim. O marketing ele pode ser de verdade, como ferramenta principal dele, a credibilidade. Eu fiz um estudo e eu cheguei, enquanto professor eu tenho que ficar estudando as coisas. E eu cheguei à seguinte conclusão: quer saber quando o marketing é bem feito? Se você ouvir a seguinte expressão, o marketing foi bem feito. E a expressão é a seguinte: uau, que qualidade!
Quando uma pessoa disser isso, significa que tem um bom marketing por trás. Agora também uma coisa que é bom informar para os nossos telespectadores é que há um outro mito que algumas pessoas acreditam, professor Luiz, que algum tipo de empresa não precisa de marketing. E, salvo engano, o Drecker chega a afirmar que toda e qualquer empresa, qualquer que seja o ramo, qualquer que seja o tamanho da empresa, todo nível produtivo, todo nível de venda, todo ele precisa de marketing. Exato. Eu concordo com a afirmação de Peter Drucker, quando ele diz que o marketing é essencial à cadeia produtiva e à cadeia de crescimento de qualquer negócio. E aqui eu não estou falando produto, eu estou falando negócio, porque quando eu falo negócio, eu falo produtos, serviços e falo também marcas. Por quê? Na realidade, você pegar aquele refrigerante que tem no fundo vermelho uma letra branca, que todo mundo agora sabe de qual refrigerante eu estou falando, e esse refrigerante, essa marca valer 67 bilhões de dólares, isso significa que houve ali um grande esforço de marketing para que chegasse a esse valor. Só que tem um porém, eles são especialistas nesse investimento de marketing. Então, agora uma empresa que está começando, eu dei um exemplo lá na ponta, lá em cima, agora eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que está começando. Essa empresa que está começando, se ela não fizer nenhum esforço, a gente chama de esforço de marketing, se ela não fizer nenhum esforço e deixar simplesmente que o boca a boca resolva o problema dessa empresa, ela pode levar o tempo que o mercado não deu para ela. Ou seja, ela pode, quando ela estiver começando a ser conhecida, quebrar. Então, é preciso hoje velocidade no crescimento das marcas. E para isso, o que o marketing entra? O marketing entra exatamente para bombar essa velocidade de crescimento das marcas. Ô professor, vamos entrar um pouquinho aqui na nossa região, na nossa cidade, com relação a essa ferramenta de marketing. Ela é bem utilizada aqui ou deixa a desejar na sua visão, na sua experiência como educador, como professor, como especialista nessa área? Os nossos empresários, nossos prestadores de serviço, enfim, a nossa sociedade que expõe aí o consumo para as demandas em todos os aspectos, ela está bem servida, está utilizando-se bem dessa ferramenta ou deixa a desejar da nossa região? Olha, essa pergunta é muito gostosa de responder, né? E eu vou responder ela com toda a realidade necessária. Eu imagino o seguinte, eu não sou daqui da região, eu fui adotado pelo Cariri, fico muito feliz, achei o lugar que Deus tinha separado para a minha família, que foi aqui na região do Cariri, não tenho nenhuma expectativa de mudar da região, gosto muito da região. Dois fatores que eu queria citar em relação ao marketing da região do Cariri. Primeiro, um fator positivo. É incrível o nível de criatividade das pessoas da nossa região aqui. E o marketing é criatividade pura em alguns momentos. É claro, é conhecimento, é estudo, é conhecer a mente humana, é conhecer o mercado, mas é muita criatividade. E a nossa região, ela é farta em criatividade. Se você observar quantas pessoas criam uma série de trabalhos de marketing na nossa região muito bem formulados, a gente vai ver que nós estamos numa região diferenciada. Agora, o que eu acho que falta, aí sim, para completar essa criatividade, foi o que eu falei. Não só de criatividade vive o marketing, é preciso também de pesquisa, de estudo. E se os profissionais que hoje gostam dessa área de marketing aqui na nossa região, se os profissionais que acham que pode, como o senhor mesmo falou, marketing pessoal é muito importante. E marketing pessoal não é se vestir bonito, não é falar bonito. Marketing pessoal tem muito mais, é você saber se comunicar, é você saber enviar o seu produto na mente das pessoas. Se as pessoas que aqui moram e aqui trabalham que utilizasse dessa criatividade e mais conhecimento técnico desse assunto, eu tenho certeza que aqui seria um grande celeiro, vamos dizer assim, de marqueteiros no Brasil. Eu tenho certeza disso. Ô professor, já que você usou o termo aí marqueteiro, me tire uma dúvida. Por que as empresas sempre usam um termo muito conhecido, que é departamento de marketing, e por que os políticos só usam o termo marqueteiro?
Olha, na realidade, vamos dizer assim, essa expressão marqueteiro, ela até em alguns momentos, ela soa como pejorativo, né? Mas hoje o mercado, ele acaba valorizando os verdadeiros profissionais da área de marketing, Luiz Carlos. E essa expressão entre os profissionais acaba sendo utilizada. A expressão do marqueteiro, não só na área política, mas também na área profissional, na área empresarial. Então, assim, veja só, essa expressão no passado, ela tinha sim um caráter bastante pejorativo, mas hoje não. Hoje os profissionais da área de marketing até utilizam para se comunicar entre eles mesmos. Acabou, vamos dizer assim, essa visão pejorativa. Mas tem uma tendência maior de utilização na área política, sim. Porque quando alguém usa o Duda Mendonça, por exemplo, que é um dos grandes marqueteiros da política, esse cidadão, esse candidato, não vai usar só o Duda Mendonça. Não é a pessoa do Duda, é toda a estrutura de marketing que ele já tem organizado. É interessante, Luiz Carlos, como esse marketing ele já tem a própria marca. Quando você diz, esse político está recebendo o marketing do Duda Mendonça, ele já parte na frente. Ou do João Santana. Não é? Ele já dá uma partida na frente. Por quê? Porque a marca Duda já é muito forte. Já é muito forte, inclusive no exterior. Exatamente. Inclusive no exterior. Agora, professor, com relação à questão, porque isso é uma colocação de um leigo nessa área de marketing. Mas eu acho que nós, os seres humanos, a pessoa humana, o homem, a mulher, ele vive praticamente fazendo marketing todos os dias, até sem saber o que está fazendo, está se colocando, discutindo, se produzindo, se vestindo, tentando atrair atenções, enfim. Isso certamente deve ser, na expressão popular e no conhecimento popular, uma espécie de marketing. Mas o marketing pessoal hoje também é importante para a individualidade, para a sobrevivência da pessoa humana hoje, na modernidade, o marketing pessoal? O senhor é um profissional na área da saúde, e aí eu vou usar uma correlação da área da saúde com esse exemplo que o senhor está colocando. Veja só, no passado, a medicina ela era exercida muitas vezes por um profissional que conhecia as plantas. Ele conhecia as plantas, misturava aqui a acolá, fazia um chá e se denominava uma pessoa que era da área da saúde, tá certo? Só que com o advento da medicina moderna, vamos dizer assim, das especializações, da profissionalização do profissional hoje da área da saúde, essas pessoas, elas foram vendo que não é tão simples assim você dar um chá para uma pessoa. Então, é preciso que você tenha sim a vontade de curar, mas é preciso que você tenha um conhecimento. Então, é a mesma coisa na área do marketing. Tem pessoas que fazem o marketing de forma empírica, tem pessoas que fazem o marketing de forma, vamos dizer assim, natural, mas essa pessoa muitas vezes, ela não sabe que toda ação tem uma reação. E quando a gente estuda marketing, por exemplo, existe um grande autor, que aí eu até indico para os telespectadores, né, que é um autor internacional, mas que é um livro muito, muito, muito interessante, que explica tudo isso que nós estamos falando aqui, que é o Al Rais, que fala sobre as 22 leis de marketing. E esse autor, ele pega e diz o seguinte, que no marketing não existe ação sem reação. Vou dar um exemplo simples. Você faz uma promoção da sua empresa, e aí uma calça custa 15 reais. E aí você, para fazer uma promoção, e qual é o objetivo da promoção? Vender mais, correto? E aí você oferta essa calça a 12 reais ou a 10 reais. Só que tem um porém. Quando acabar essa promoção, o cliente vai se sentir magoado, porque ele vai querer continuar comprando a calça a 10 reais. Então ele não vai mais querer comprar a calça a 30, porque ele já sentiu aquele prazer do comprar mais barato, com a mesma marca, na mesma loja. Então, assim, toda ação em marketing tem uma reação. Baseado nesse pressuposto, o que a Luiza fez? Luiza, que aí sim deu uma grande alavancada no Magazine Luiza. Desculpa estar falando uma marca aqui. Pode usar. Mas aí, a Luiza fez o quê? Ela criou um dia no ano, que era o dia
da queima de estoque do Magazine Luiza, onde a pessoa saía com a geladeira nas costas, pagando a metade do preço. Só que tem um porém, era um dia no ano, e fazia uma fila quilométrica, isso virou o quê? Virou um evento que passou na televisão, passava na televisão constantemente. Ela criou uma estratégia de marketing com uma técnica de uma promoção muito bem balizada. Não é uma coisa assim, vamos queimar o estoque, esse produto não quer sair, é preciso tomar cuidado, porque toda ação em marketing tem uma reação. E agora a nossa reação é exatamente pedir o nosso intervalo, e daqui a 2 minutos estaremos de volta conversando com o professor da Faculdade Leão Sampaio, Luiz Geraldo. Até já, amigos. Pensou em comprar sua moto? Faça o melhor negócio em Betinho Motos. Motos novas e seminovas, revisadas e com garantia de procedência. Além do mais, recebemos a sua moto Honda usada na troca de uma 0 km. Betinho Motos, Rua José Marrocos, 366A. Telefone 3512-2430. Betinho Motos, faça o melhor negócio aqui. Planeta Calçados, o mundo a seus pés. Na Planeta Calçados você encontra as melhores marcas pelo menor preço. Pensou em calçados? Planeta Calçados. Aproveite nossas promoções. E até o próximo dia 14 de abril, todos os produtos da West Coast com até 20% de desconto. Aproveite. Planeta Calçados tem sempre uma loja pertinho de você. Vem pra cá. Seu presente tem que ser original. Planeta Calçados, um mundo a seus pés. Cuide de seu visual, valorize o que você vê e como você é visto. Na hora de comprar ou renovar seus óculos, Óticas Diniz. Laboratórios digitais, precisão absoluta na confecção de suas lentes. Consultores capacitados pela indústria, tecnologia e conhecimento para você acertar na escolha. Óculos é coisa séria. Visite seu oftalmologista regularmente e deixe um profissional das Óticas Diniz ajudá-lo. Óculos de grau, óculos solar, Óticas Diniz. A melhor especialista em óculos do Brasil. Com apenas R$3, mude de vida com o Cariri da Sorte Cap. Primeiro sorteio, R$3.000. Segundo sorteio, uma Krypton 0 km. Terceiro sorteio, uma Yamaha YBR 0 km. E no quarto sorteio, um Voyage 0 km. Isso mesmo, Voyage 0 km. E mais 10 sorteios de R$400 na Rodada da Sorte. Jorge Cavalcante. Estou há 10 anos morando aqui. Eu vivo mais de cria. A cria engorda e a plantação. Antes a gente trabalhava, assim, mas assim, uma coisa em vão, não era da gente. Hoje, agora, com o tempo, a gente pode dizer que é da gente. Com o tempo é mais fácil, a gente fazer um empréstimo. Ver se a gente consegue um financiamento para aumentar a minha renda, que eu possa melhorar de vida. Para a gente é um orgulho. Agora pode-se dizer que é nosso. Agora ninguém toma mais não. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Estamos de volta, amigo, com o nosso Tribuna Livre. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Luiz Geraldo, da Faculdade Leão Sampaio, e estamos falando do que ele mais gosta de falar, que é o marketing. Olha, nós temos alguns exemplos aí de campanhas exitosas, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo afora. Eu gostaria de lembrar para o professor alguns casos, né? O caso do Harry Potter, por exemplo, uma escritora que criou esse personagem, esse pequeno feiticeirozinho, e ele foi ganhando corpo, e ela foi vendendo livros, e num determinado livro, acho que o 5º ou o 6º, ela marcou um lançamento universal para meia-noite na Europa, que é onde ela mais vendia livros. Na Inglaterra, por exemplo, meia-noite abrem-se as livrarias e começa-se a vender o livro do Harry Potter. Foi um estrondo, um sucesso, uma chamada jogada de marketing, né? Ultimamente houve uma outra, mais recentemente, que foi do iPad 3. Quer dizer, nós já tínhamos o iPad, depois o iPad 2, criação do Steve Jobs, e depois da morte do Steve Jobs surgiu o iPad 3, que ele já tinha deixado praticamente pronto.
E o lançamento desse iPad também foi feito à madrugada. Eu até quero que o professor me diga por que essa jogada de horário, de botar meia-noite, um horário que não é muito comum para um lançamento, mas também foi um sucesso extraordinário. Esse lançamento só vai estar no Brasil, possivelmente no fim desse ano ou já em 2013. Olha, você usou aí 2 exemplos vitoriosos, mas poderíamos ter utilizado aí outros. Recentemente agora, né, e vamos ter inclusive aqui no Ceará, um grande impacto da marca de carros Mercedes, onde vem com um grande lançamento aí também. Então, o que acontece? No caso do Harry Potter e no caso do Steve Jobs, o Steve Jobs, não basta você ter uma ideia muito boa. Em marketing, isso não é o suficiente, viu, Luiz Carlos e doutor? O que você precisa em marketing é conciliar uma boa ideia com um bom planejamento de marketing e com um fator sempre diferenciado. Porque tudo qual é a grande intenção das pessoas? O que atrai as pessoas? Curiosidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Eu vou pegar e colocar uma placa na Avenida São Pedro, em Juazeiro do Norte, escrito o seguinte: não olhe para a esquerda. O que 99% dos carros vão fazer, das pessoas que estão de carro? Vão olhar para a esquerda. Porque nesse momento, eu mexi com o fator das pessoas, que é o que movimenta o ser humano, que é a curiosidade. E o marketing faz isso. Então, por que fazer numa hora, vamos dizer assim, imprópria, que seria a noite? É a hora que você diz porque assim... Não comum, né, professor? Não comum. E olha só, gente, dentro das 22 leis de marketing de Al-Rais, existe uma lei chamada lei do oposto. Tudo que é oposto atrai. Por exemplo, eu vou almoçar, acabou o frango. Eu quero saber por que acabou o frango. E se tiver mais frango, eu vou comer frango. Aquela que sobrou não me interessa. Se eu vou num restaurante, do lado esquerdo da estrada tem um restaurante com 100 pessoas, 200 pessoas. Do lado direito tem um restaurante com 2 pessoas. Invariavelmente nós vamos entrar onde tem mais gente, porque as pessoas querem entender o que está rolando ali. Isso é o fator curiosidade. Dentro do marketing isso é muito utilizado. Se você observar as campanhas de maior sucesso, são campanhas que têm como fundo, eu chamo de motivador, que é o motivador sensual, é aquela campanha onde tem a sensualidade por trás. Depois nós temos o motivador, que no Brasil é muito comum, que é a comédia, que é o humor. E nós temos também a curiosidade, o suspense. Se você utilizar dentro do marketing, e de forma com credibilidade, sem falta de ética, esses fatores, você vai fazer aquilo que o marketing tem na sua definição: atrair a atenção dos consumidores. Agora, atrair não basta, você tem que manter a atenção dos consumidores. Ô professor, o que não é marketing? Porque muitas pessoas aí no comércio, nos serviços, fazem uma publicidade, alguma coisa. O que não é marketing? Olha, essa pergunta é bem difícil, né? A gente precisa separar um pouquinho sempre essa função do marketing na empresa. E sempre estar olhando, será que nós não estamos utilizando essa função marketing excessivamente? Por exemplo, você quer ver uma coisa que não é marketing? O resultado financeiro de uma empresa não é marketing. Ou você está com fluxo de caixa positivo ou negativo. E não tem nenhum marketing que resolva esse problema se você não estiver dando lucro na sua empresa. Tá certo? Então, nesse momento, você precisa de verdade começar a olhar para a gestão financeira da empresa. Agora, existem outros fatores, por exemplo, gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Você precisa estar vendo. Será que não adianta eu fazer só marketing na minha empresa? Eu preciso responder a seguinte pergunta: será que a minha empresa estão com as pessoas com conhecimento para fazer aquele tipo de serviço? Quer ver um outro exemplo que não é marketing? Na área da saúde. Aí eu vou dar um exemplo que é marketing e um exemplo que não é marketing. Na área da saúde, eu conheço muito bem, eu estudei muito o marketing do Hospital Sírio-Libanês. Certo. Tá? Então eles têm uma estratégia de marketing
E a estratégia de marketing deles é voltada para o quê? É voltada para credibilidade. Um grande nome que entra no Sírio-Libanês sai vendendo a imagem do hospital como altamente positivo. Então, essa é uma estratégia. Agora, o que não é marketing? Não é marketing quando o profissional de medicina, o profissional da área da saúde, ele não está preparado para fazer aquele tipo de intervenção que ele foi incumbido e está utilizando somente a imagem dele. Então, resumindo, marketing é uma coisa que faz com que atraia a imagem das pessoas. Agora, quando você atrai, você tem a parte mais importante do marketing, que é, de verdade, fazer um bom serviço, prestar um bom serviço e garantir qualidade. Olha, o Cícero Fernandes já telefonou aqui para o nosso programa e gostaria de saber do professor Luiz Geraldo quais os setores aqui na região do Cariri, com esse progresso que vem sendo ultimamente, que estariam mais carentes do uso de marketing. E alerta ao Dr. Vasques que, se ele fosse candidatar a prefeito, ele já tem, naturalmente, um marqueteiro à sua disposição, que seria o ideal, o nosso entrevistado. O Cícero tem umas ideias fabulosas. Umas ideias fabulosas. E aí, isso varia de setor para setor. Tem uns setores que são mais específicos, não é, Luiz? Que não pode abdicar, vamos dizer assim, do marketing. Olha, nós já respondemos essa pergunta, Luiz Carlos, e eu vou reforçar ela. Todos os setores da economia, e os setores da economia, eu vou citar aqui como área, por exemplo, todos os setores que movimentam o mercado nacional, regional e mundial. Por exemplo, a área da indústria. A área da indústria, muitas vezes as pessoas pensam que a indústria, ela não precisa de um marketing. Lei do engano. Lei do engano. Muitos produtos deixaram de existir porque não teve um bom planejamento de marketing. Ou seja, planejamento de marketing não é só falar assim, ó, compre batom. Planejamento de marketing é você falar assim, ó, o que o cliente quer, estudar o mercado. Aí, Luiz Carlos, eu entro na parte científica do marketing, que é fazer um bom planejamento. Existem alguns produtos, eu vou dar um exemplo aqui, eu conheci uma empresa em São Paulo, em Campinas, que fazia carburador de carros. E essa empresa, ela ficou parada. Ela só fazia carburador. Hoje essa empresa não existe mais. Qual foi o grande erro dessa empresa? Não é falar para as pessoas, compre carburador. Não, não é isso. É entender que as pessoas estavam mudando, o movimento dos carros estava mudando, o carburador já não estava mais sendo útil, já estava participando, indo para ignição eletrônica. Isso acontece. Olha só, Luiz Carlos, existe uma coisa em marketing que é a melhoria das vendas, ou a melhoria do consumo. E existe uma outra coisa em marketing que é a revolução do produto. Por exemplo, computador. Quando a gente estava começando, a gente pegou a máquina de datilografar, a máquina já estava fazendo elétrica, já estava apagando sozinho, aí entrou o 486. Depois que a gente estava acostumando com o 486, veio o Pentium. Quando a gente estava começando a gostar do Pentium, veio o quê? O touchscreen, o iPad com touchscreen. Ou seja, isso não é evolução, isso é revolução. E o marketing faz isso também. Mas baseado no quê? Baseado no conhecimento do mercado. Uma coisa muito importante é assim, ó. Hoje, quem tiver, e aí é uma dica de marketing que eu dou. Se você hoje que está me ouvindo, tem uma empresa, e se você ficar olhando para o seu produto, você vai quebrar. Começa a olhar para o seu mercado. Se você vende comida, começa a olhar para as pessoas que estão comendo no seu restaurante e veja como que é o jeito dele, como ele come. Porque se você ficar olhando só para o arroz que você está fazendo, corre o risco de uma hora chegar uma grande loja de lanches e fazer fila para comer lanche nessa grande loja que hoje já existe aqui e não comer o seu prato, que é gostosinho. Então isso que eu quero dizer. Algumas empresas, alguns produtos quebraram, não porque o produto não era bom, Luiz Carlos, mas porque as mal pessoas, colocado no mercado, conceito, né? do mercado mudou. Então, quer quebrar, olhe para o produto. Quer crescer, olhe para o mercado. Mas, professor, a dinâmica na vida cotidiana e do mundo, a dinâmica ela é constante.
E certamente que no marketing tem uma dinâmica também. E hoje, atualmente, quais são as novas tecnologias mais empregadas pelo marketing? Muito legal, pergunta muito gostosa, uma pergunta acadêmica, gostosa de responder. Na realidade, o marketing, doutor, ele tinha uma visão em ações de compra, em ações que a gente chama de esforço de compra, ou esforço de fazer a pessoa ver o produto. Hoje não. Hoje o marketing ele está começando a migrar com força total para uma coisa que eu vou dar aqui vou dar a bola especial aqui, que é o seguinte, a sensação. Por exemplo, não adianta uma empresa que vende carro falar o seguinte: compre esse carro, ele é bom porque tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Você quer ver uma nova metodologia do marketing? Test drive. A pessoa sente. Ela sente o cheiro. A pessoa pega no câmbio. A pessoa, quando ela anda com o carro, a mente dela sentiu uma série de sensações que a fala não ia conseguir. O senhor é médico, sabe do que eu estou dizendo. Viu a diferença do freio ABS? Uma beleza. Exatamente. Então, quando a pessoa faz o test drive, acabou a dúvida que a pessoa tinha. E outra coisa, ela pegou o tato, ela pegou o cheiro, ela sentiu. Todos os órgãos dos sentidos se incorporaram. Todos os sentidos. E quem conseguir fazer isso com o seu produto, vai ter um grande diferencial. Sempre tem aquelas pessoas que falam: puxa vida, mas eu vendo um produto que não consigo fazer isso. Para e pensa, que você vai criar uma alternativa. Olha que coisa interessante, nas minhas aulas de marketing, Luiz Carlos, eu sempre falo isso. A pessoa quer vender um relógio. E aí o que ela faz? Ela pega, coloca o relógio e coloca um espelho com um cadeado, ou seja, não dá chance da pessoa sentir o relógio no pulso. Eu fui comprar um relógio numa relojoaria X, eu fui lá, o relógio estava fácil, eu peguei, pus no meu pulso, a minha mulher olhou e falou: que bonito. A minha filha olhou e falou, ou seja, eu tive outras opiniões, outras sensações, e aí o que aconteceu? Não importava para mim mais o preço do relógio, eu comprei o relógio. Então, eu não estou querendo facilitar a visão de marketing, eu estou querendo ampliar as possibilidades. É isso que eu estou querendo apresentar para os seus telespectadores. Professor, o Robson Silveira, lá do Novo Juazeiro, ligou somente para parabenizá-lo pelo elevado conhecimento do assunto em discussão, que é marketing. Enquanto o Antônio Nivaldo, lá do Santo Antônio, quer saber: professor Luiz Geraldo, marketing é a mesma coisa que propaganda ou um é componente do outro? Legal, boa pergunta também. Assim, quer ver? Eu vou tentar explicar de forma bem simples para todas as pessoas entenderem e fazer o uso dessa metodologia. O marketing, por definição, ele é o conjunto de ferramentas que visa atrair e manter clientes. Essa é a definição do marketing. Inclusive a propaganda. Aí vamos lá. Dentro dessas ferramentas, eu vou tentar ser bem didático, viu, Luiz Carlos? Igual você gosta. Certo. Dentro dessas ferramentas, nós temos o famoso 4P de marketing. O que significa isso? O preço. Professor, então eu formular preço é marketing? Porque você pode formular um preço baixo e a pessoa não querer comprar. Porque na mente das pessoas existe uma tabela: barato igual ruim, caro igual bom, e de graça não vale nada. Então, a estratégia de marketing precisa formular preço. Outra coisa, além do preço, tem também o ponto. O ponto é: onde eu vou vender o meu produto? Porque você pode vender um produto num ponto que ninguém passe e não vender nada, e um produto ótimo. E você pode colocar um produto razoável num ponto bom que todo mundo quer comprar. Então, é o segundo P. Terceiro P. Aí vamos para o terceiro P, que é a propaganda. Propaganda é todo o esforço que eu faço para apresentar o produto, para atrair pessoas. E aí eu posso falar jornal, rádio, outdoor, panfletos, cartazes, faixas. E falta o último P, que é o mais importante.
olha que coisa interessante, que é o produto. O produto é um P do marketing. O que significa o produto? Por exemplo, você bem incisivo aqui para você entender. Dentro do produto tem uma coisa chamada, ou melhor, dentro do produto não. No produto tem uma coisa chamada embalagem. Eu já comprei um produto que o produto custou 50 centavos e a embalagem custou R$2. Agora, por que as pessoas compram um produto que a embalagem é mais cara? Eu poderia dar aqui, viu, doutor, alguns exemplos, mas eu vou falar marcas, eu não queria falar. Tem no Cariri Shopping uma empresa que é um grande sucesso na nossa região também, que a embalagem é mais cara que o produto. Isso é comum acontecer. Eu trabalhei na Singer 20 anos. E aí eu tive uma ideia, eu não trabalhava na área do marketing, eu trabalhava na área de produção. E eu queria desovar produto, colocar produto no mercado. E aí um dia um pessoal da Inglaterra foi comprar algumas agulhas. E eu falei, puxa vida, se a gente fizesse um preço mais baixo na agulha, eles comprariam mais. E aí veio uma pessoa do marketing e falou errado. Ele não quer comprar quantidade de agulha, ele quer aquela cartela que vai uma agulha e a cartela custa quase $3. E é isso, e aí quando nós fomos saber de verdade, essa cartela, era ela que vendia o produto, não a agulha que estava dentro. Eu não sei se está compreendendo. Então isso é o quê? Isso para nós é o marketing, são as ferramentas do marketing. E a propaganda, Luiz Carlos, é uma delas. É uma dessas ferramentas. Pois é, o Carlos Viana, lá do seminário em Crato, ele faz uma observação bem interessante. Por tudo que vocês discutiram aí, está claro que o setor político está usando também o marketing. Agora ele quer saber se não está se usando certos artifícios que fogem um pouco da ética do marketing para promover determinados candidatos. Porque o produto em si, ele tem que ter uma qualidade comprovada. E quando se trata de político, muitas vezes nem sempre o produto está à altura do plano de marketing que foi elaborado para ele. Luiz Carlos, mas antes do professor responder, eu quero completar, achei interessante a pergunta do telespectador. Certamente tem conceitos, eu acho que isso mais no passado, de que o marketing criava realidades inexistentes. Tá certo? Cabe bem aí para o político. Está se encaixando aqui na teoria dele. Realidades inexistentes. O professor falou há pouco tempo aqui, e deu o exemplo aí do test drive, de que é uma maneira de que os sentidos, tá certo? A visão, o olfato, o tato sejam alertados e faça a motivação para que você fique mais motivado a adquirir aquele produto. Então, encaixando aí na pergunta do nosso telespectador, uma pergunta bastante inteligente. A venda, o marketing político, tá certo? Às vezes é de um produto que não merece realmente a confiança. Mas essa questão da interatividade desse produto com o consumidor, que é o eleitor, ele pode fazer a avaliação dele, mesmo que o marqueteiro tenha colocado essa realidade inexistente. Tem algum sentido essa questão, professor, que nós estamos colocando aqui? Totalmente. Mas eu queria esclarecer uma coisa para tranquilizar todos os telespectadores. Da mesma forma que, há alguns anos atrás, o marketing era utilizado de forma antiética, mentirosa, por algumas profissionais, e até mesmo para, vamos dizer assim, enganar o consumidor, isso está mudando com algumas leis que ajudam o consumidor hoje. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você comprar um produto, pagar por esse produto e porventura não gostar, você tem o direito de devolver o produto e pegar seu dinheiro de volta. Ou seja, é o marketing sendo regulado por leis, entendeu, Luiz Carlos? Então, assim, isso está começando a acontecer no nosso país. Já existe, inclusive, dentro da academia, dentro dos profissionais de marketing, já existe um conselho de ética para profissionais de marketing. Aqueles profissionais que visam enganar o consumidor já estão sendo, vamos dizer assim, colocados como ficha suja. Tá certo? Então, o que ocorre na política também? A política, ela está mudando, ela está passando por um processo, não tem volta,
Não tem volta, pode levar um mês, 1 ano, 10 anos, isso vai fortalecer uma tendência. Luiz Carlos, lembra que eu falei para você de coqueluche e tendência? Isso não é moda, isso é uma tendência. Já está passando por esse processo. E vai ficar o quê? O marketing de verdade de valores, que é o grande desafio dos marqueteiros, mostrar o verdadeiro valor de cada produto. Ok, amigos, o nosso programa está chegando ao fim e é bom a gente lembrar que existe a falsa propaganda, mas não existe o falso marketing. Muito obrigado ao professor Luiz Geraldo, que esteve aqui conosco nesse Tribuna Livre de hoje. Quarta-feira estaremos de volta com mais uma audição desse programa. Muito obrigado, boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos. Professor, muito obrigado pela sua presença, agradecer ao nosso telespectador que nos ajudou a fazer o programa, e eu acho que foi bem instrutivo, ilustrativo, e a gente certamente que ganhou, teve um capital positivo aí nesse debate, professor. Muito obrigado. E a você, meu caro telespectador, muito obrigado pela atenção dispensada. Estaremos de volta na quarta-feira. Por hoje é só. Boa noite. Boa noite.